Ô, Mauro, o Corinthians, vitória protocolar contra o Guarani 1-0, mas claro que as notícias corintianas estão fora de campo. Um dia antes, o Lucas Reis falou: não vou ficar, valeu, tchau. O presidente ficou magoado, falou que acreditava na palavra. Para variar, colocou a culpa na administração anterior, sobre tudo que acontece de ruim no Corinthians, a culpa é do passado e tal. Mas o Mano também colocou um pé no freio aí, né? Não, calma, não temos tanto dinheiro, diferentemente do que o presidente está falando aí, não é tanto dinheiro assim, vamos com o que tem e tudo mais. E também queria que você falasse, Mauro, sobre a postagem que você fez no seu blog aqui, da questão do Mateuzinho, que mudou de nome, isso talvez seja menos importante, mas agora o Corinthians exige que seja estipulado o valor da compra do Mateuzinho. E ele já está treinando no Corinthians, né? Isso mostra a bagunça dos dois clubes, né? Do Corinthians e do Flamengo, né? Como é que um jogador do Flamengo treina do Corinthians e não está tudo assinado? E se o cara se machucar no treino? Quem que assume a responsabilidade? Quem vai pagar os salários? Quem vai cuidar do tratamento? Porque ontem o que vimos foi o presidente do Corinthians dizendo que faltam detalhes, sempre faltam detalhes, né? Com o Gabigol também faltavam detalhes, né? Tava tudo acertado, mas não estava acertado. Aliás, o melhor meme do fim de semana foi o que um torcedor postou no Twitter, agora é X, né? Mais ou menos assim. O Corinthians perdeu o Lucas Veríssimo, mas já correu e já contratou o Van Dijk. O jogador holandês não sabe, o Liverpool também não sabe, mas está tudo acertado. Mais ou menos isso. Quer dizer, foi o melhor meme do fim de semana, porque isso é uma piada, né? Essa coisa está tudo acertado, tudo acertado. Agora faltam detalhes. Ele alega que o clube não vai ser vitrine, então ele quer um preço de multa rescisória estipulado, caso o Corinthians, no final do empréstimo, queira ficar com o lateral direito. Perfeito, justo, corretíssimo. Mas por que não colocou isso antes de levar o jogador para São Paulo? Não seria mais razoável? Na negociação, isso é o óbvio, gente. Você está contratando um jogador e você não quer correr o risco de esse jogador atuar bem no seu clube, se valorizar, né? E de repente ser vendido para um outro clube, ou o clube que é dono dos direitos leva ele de volta para reaproveitá-lo, então você coloca de cara um valor estipulado pela multa. E aí só agora, ou seja, como é que o Marcos Braz liberou o Mateuzinho, ou sei lá quem liberou o Mateuzinho, o Marcos Braz, ou o Brandim, ou sei lá quem, para treinar no Corinthians. Ele está treinando, ontem até postou foto lá em Itaquera, estava assistindo a partida, já apareceram imagens durante a semana, mesmo sem ele ter sido apresentado oficialmente, treinando com os novos companheiros, creio que novos companheiros, né? Como é que ele está treinando se não está tudo assinado? Se agora que vai assinar, caso o Flamengo concorde em estipular uma multa. Ou seja, é uma bagunça, cara. Isso é uma bagunça dos dois lados, de quem libera e de quem contrata para depois perceber o óbvio. Precisou perder o Lucas Veríssimo para perceber que está em defesa nessa situação. E no caso do Lucas Veríssimo, tem algo muito, muito sério. O jogador foi apresentado como reforço. Até foi dito na ocasião, não, nosso primeiro reforço, que vai ficar com a gente, coisa e tal. E tudo indica que naquela altura alguma coisa já existia com relação à proposta do Catar. Porque essas coisas não se resolvem de um dia para o outro, né? Leva tempo, vem a proposta, analisa números e tudo mais, como é que vai ser, onde que vou morar, quanto vou ganhar, enfim. O jogador pensa, o empresário vai tirar todas as dúvidas, isso vai levar um tempo, isso não resolve-se de um dia para o outro. Então o Corinthians comeu bola, se fosse entre clubes brasileiros, diriam que foi um chapéu, né? Então, como foi lá do Oriente Médio, acho que não é chapéu, deve ter um outro nome qualquer. Mas foi o fato que aconteceu. O Benfica vendeu o jogador, só ia começar a receber, desde que o Corinthians pagasse em dia pelo Lucas Veríssimo a partir de outubro, em parcelas anuais a perder de vista, muito melhor vender para o futebol do Catar. E evidentemente, os catares ofereceram para o Lucas Veríssimo um salário muito bom, e o jogador quis ir embora para resolver lá a sua vida financeira, provavelmente. Então o Corinthians comeu bola, aí ontem falou grosso, é um discurso que ilude o torcedor mais ingênuo, que acredita em vitimização de clube, quando o clube comeu bola. E o Flamengo mostrando que é um negócio também que não dá para entender. Como é que você libera o jogador? Já teve aquele episódio constrangedor do Marcos Braz na posse do novo presidente do Corinthians, e o Corinthians usando do nome de um jogador que tem contrato com o Flamengo para fazer agenda positiva, que vai comprar, que vai levar, e depois não teve nada. Até o empresário do atleta falou que não teve nenhuma conversa, e o Marcos Braz ali calado ali, aceitando aquilo, que eu achei um absurdo já. Ou tem negócio ou não tem negócio. Né? Agora desistimos e tudo. Como desistiu? Nem houve uma proposta oficial. Então, durante dias isso ocupou o noticiário, passou uma falsa impressão de força que o clube hoje não tem, o Corinthians não tem, por conta das suas dívidas, seus graves problemas financeiros.
E agora tem um jogador treinando e o Corinthians diz que se não colocar um valor estipulado, o jogador ele não vai assinar. É uma piada isso aí, né? Isso é uma grande bagunça realmente dos dois lados. De quem libera e de quem contrata para depois perceber que seria mais interessante para o clube ter um valor de multa rescisória estipulada. Sendo que o Lucas Veríssimo, é bom lembrar, foi contratado na outra gestão, mas foi, digamos assim, reapresentado, até com a camisa, aí sim, do novo patrocinador, com toda a pompa. E, na verdade, não estava protegido o Corinthians. Se estivesse, ele não iria para o futebol do Catar. Ou, para ser liberado, alguém teria que pagar algo ao Corinthians. Simplesmente, ele foi embora. Muito bem, ó, como falei, vou dar um giro aqui. Birone, Oi, fala, eu queria falar Trajano. pro Mal, que eu pesquisei aqui no Google, como se fala chapéu em árabe. Né, Como é? Eu não sei se é Chechia ou Chequia. Isso é o chapéu. Chequia, agora que o Mauro falou que era um chapéu, né? Se fosse em português, em árabe é Chequia. Se tiver algum descendente de árabe aqui no chat, por favor, explique aí como é que se fala chapéu, como é a pronúncia. O Trajano já viu como é que é a palavra, mas a pronúncia de chapéu em árabe, que é o que parece que o Corinthians tomou aí, né, da história do Lucas Veríssimo. E não confundir com noite, turbante, cara. Não confundir com turbante. Tem um cara aqui falando, o Ricardo Miranda, Corinthians levou um turbante. Então, como eu falei, vamos dar um giro nos 4 grandes nessa primeira rodada, depois a gente vai esmiuçando cada uma delas. São Paulo, sábado, 3-1, um dilúvio bíblico no Morumbis, Arnaldo. 3-1 contra o Santo André, o adversário não era exatamente muito forte, e o São Paulo sem o Rames. 3-1 no Morumbis. Colocando a questão do adversário, talvez o mais frágil, né, entre os estreantes grandes, o Santo André não está na Série B, por exemplo, tirando também o fato do jogo ter, digamos, se apresentado para o São Paulo logo com um pênalti daqueles meio mandrakes no início, tal. Acho que o torcedor do São Paulo tem boas notícias dessa estreia, né? Estreia do novo nome do estádio, do novo uniforme, do novo patrocinador, do novo técnico, mas um time que não é tão novo assim, né? Porque a escalação ou os jogadores eram da base toda de 2023, nenhum reforço começou jogando, mas tem uma coisa importante nessa estreia, além da ausência, mais uma vez, do Rames Rodrigues. O novo posicionamento do Lucas, a nova, digamos, participação do Lucas, agora capitão, cobrador de pênaltis, da esquerda para o centro, um posicionamento que ele praticamente não teve quando atuou sob o comando do Dorival Júnior, e ele foi muito bem. O Carpini, nesse primeiro jogo, mesmo que o Santo André não exija tanto, ele conseguiu colocar juntos Lucas, Luciano e Caleri de uma forma que o time funcionou. O Dorival não tinha conseguido isso nas poucas oportunidades que teve de juntar esse trio. E esse trio, Tironi, talvez seja o máximo que o São Paulo consiga fazer de, digamos, estrelas juntas, né? Um quarteto com o Rames Rodrigues não vai rolar, né? E aí tem uma outra situação. Pensei bastante no que o Trajano falou na conversa passada sobre a utilidade do Rames Rodrigues numa temporada em que o São Paulo tem muitos jogadores bons para uma mesma função. E além do Luciano ter voltado muito bem das férias, o Lucas muito bem das férias e são concorrentes ao Rames, o São Paulo teve um outro retorno bem importante no sábado, foi o do Galopo, que ficou praticamente um ano sem jogar. Ele é um jogador interessante, jovem, no tempo em que jogou contra o Santo André, foi bem jogando no lugar do Luciano, na função do Rames. Então, o Rames passa a ter mais um concorrente em 2024, que é o Galopo, que não estava em 2023. Então, você coloca tudo isso na balança, onde vai jogar, quando vai jogar o colombiano? É difícil imaginar. Até porque as coisas estão funcionando. Já funcionaram ano passado, continuam funcionando nesse início de ano, e agora tem mais um jogador para concorrer com ele. Então, essa situação que poderia ser uma solução, um cara diferente, tem se colocado, se revelado um problema, como disse o Trajano na nossa última conversa. O São Paulo tem aí, depois dessa estreia, mais 2 jogos, Mirassol e Portuguesa, antes de um desafio para o novo treinador,
e para essas estrelas e para controlar o controle dessas estrelas. Já tem aí o Corinthians em Itaquera e logo depois o Palmeiras pela Supercopa no Mineirão, né? Então daqui a 2 jogos a gente vai saber quem vai ser titular ou não, se o Rames vai ter alguma possibilidade nessa temporada ou não, e imaginar como será o Carpini nos seus primeiros reais desafios. É daqui uma semana. Daqui uma semana tem o Corinthians e depois o Palmeiras. Mas no primeiro teste, eu acho que a turma que jogou e a turma nova da comissão técnica aprovou. Ô, Trajano, daqui a pouco eu dou uma parcial da enquete. Aqui tá equilibrada, hein? Vocês estavam reclamando da enquete, a enquete muito equilibrada. Mas você falava que sexta-feira, eu acho que a melhor coisa a fazer é o Rames ir embora, porque é só problema, né? Será que vai jogar? Será que não vai jogar? Será que vai fazer bico? Será que não sei o quê? Por enquanto, não jogou. Olha, o Carpini já tinha antecipado isso, que ele treinou o time no Morumbi sem o Rami Rodrigues. É. Eu continuo insistindo, batendo na mesma tecla que eu bati da semana passada. Ele veio para ser a grande estrela. Ele foi uma grande estrela do futebol mundial. Na Copa do Mundo, ele foi o gol mais bonito, um dos mais bonitos da Copa realizada no Brasil. Um craque da seleção colombiana. Mas nos últimos anos ficou pulando de time em time, sem jogar muitas partidas. E no São Paulo, inclusive, ele entrou logo de cara perdendo pênalti, não foi assim? Lembra? Bateu o pênalti, perdeu o pênalti. Já ficaram com o olho meio atravessado para ele. Pelo andar da carruagem, pelas circunstâncias que a gente vê, ele está sendo mais um estorvo do que uma solução. Eu não sei se o Carpini vai encontrar uma solução para ele, porque o São Paulo... a temporada é longa. A temporada dos times como o São Paulo é muito longa. Tem o escudo estadual, tem o brasileiro, tem a Copa do Brasil, tem campeonato internacional. Pode ser que ele seja aproveitado de algum jeito. Mas pelo andar da carruagem e a primeira impressão que se tem, o Carpini não está muito afim de ter paciência com ele. Acho que vai ter, porque é um técnico novo, o outro é uma estrela, também não vai jogar o sujeito às feras logo de cara. Mas pelo observei do São Paulo, claro, vou voltar à mesma tecla. Primeira rodada não quer dizer nada. Tudo bem, ganhou lá e tal, chuva, mudou o nome do estádio, a torcida compareceu. Aliás, a torcida compareceu em massa, impressionante. Mais uma vez, a torcida do São Paulo vai ao estádio. Mas não acredito. No time ideal dele, eu acho que o Rami Rodrigues não faz parte. Então, ele vai dançar miudinho. Vamos ver se ele nos treinos, quando ele entrar de vez em quando, ele recupera o prestígio, ajuda. Mas eu sinto que ele não faz parte dos planos do Carpini. O Danilo, como eu falei, né, demos um giro aqui nos 4 grandes, mas vamos falando um a um aí, à medida que o papo for rolando aqui. E aí dá para relacionar isso com o Palmeiras, porque o Palmeiras é o contrário. O Palmeiras nunca vai ter esse problema, né? De cara com bico no banco, porque o elenco é curto, que é como o Abel gosta de fazer. Ele trabalha com poucos jogadores, esses caras estão lá. E o Felipe Bresciani fala o seguinte: não, aliás, o dobra de laterais, que atende por esse nome aqui, fala: Danilo, o Abel aprendeu alguma coisa com os erros da hierarquia no ano passado? Essas insistências em operários ao invés de talento dá nos nervos. Nós estamos falando do São Paulo, que é exatamente o contrário, né? Que é o excesso de estrela, muita estrela, e aí pode causar uma questão. No Palmeiras, elenco curto e elenco operário não tem isso, mas o dobra de laterais se irrita com essa história. Antes do Danilo falar, só queria registrar uma coisa para não perder aqui o bonde, o Danilo até pode completar. Você falou que lá não tem ninguém de bico, como é que você falou, Tirone? De bico no vestiário, bicudo, não sei o quê. Bico comprido. Tinha um, por isso foi mandado embora, era o Papagaio. É verdade. E aí, Danilo? O elenco curto é o que o Abel gosta até a primeira derrota. A gente tem que ver na coletiva o que ele vai falar e qual justificativa ele vai dar, se não vai falar que está acusado de trabalho infantil e tal. Eu sempre falo isso. No ano passado, o Abel teve essas duas faces aí. Teve na época que ganhava, não, eu gosto do elenco curto, eu gosto de administrar elenco curto. Na época que perdia, falava, veja bem, eu estou sendo acusado de trabalho infantil, então temos que esperar para ver se é isso que o Abel quer mesmo, esse elenco curto. Mas, de fato, ele não permite ali umas reações. A gente vai lembrar no começo da trajetória dele, o Dudu ficava maluco com ele, o Scarpa chegou a jogar copinho, e a gente vê poucos episódios assim, porque logo em seguida
eles são remendados, tomam uma bronquinha e não repetem, porque o Abel de fato não permite que esse tipo de coisa aconteça. Pelo menos publicamente, né? Claro que ali internamente no treino, provavelmente tem ali conversas e reclamações e tal, mas a gente tem que ver se é isso que o Abel vai querer mesmo. Palmeiras, para responder a pergunta do nosso amigo, dobra de laterais, eu fico com essa dúvida também se ele aprendeu. Por que eu falo isso? Né? Durante a semana a gente soube dos treinos que ele testava o Caio Paulista, testou até o Caio Paulista na direita, testou o Aníbal, e quando a gente vê a escalação é de novo com 3 zagueiros, com o Marcos Rocha saindo ali como o terceiro zagueiro, ajudando na construção, com o Mike jogando como ponta. A grande questão é que nesse estilo de jogo, né, com o Vanderlan também, porque o Piquerez estava fora por ainda não está 100% fisicamente, então tinha o Mike de um lado, o Vanderlan do outro, e aí um ataque com o Breno Lopes e Rony, para você aproveitar os pontas e tal, você tem que ter um ataque que consegue segurar um pouco mais a bola, um ataque que consegue ter bolas jogadas ali na área, às vezes para cruzamentos e tal, mas o Rony e o Breno Lopes, os caras têm 1,70 m e poucos, né? Apesar do gol histórico do Breno Lopes de cabeça contra o Santos na final da Libertadores, não é exatamente o forte dele fazer gol de cabeça, é a mesma coisa do Rony. Então é um sistema que às vezes a gente vê que não funciona tão bem porque o ataque não segura tão bem essa bola. Eu fico na dúvida se Breno Lopes e Rony são 2 jogadores que vão ser o suficiente para o Palmeiras disputar toda a temporada, e ainda quando o Endrick voltar, o Endrick vai ficar até o meio do ano. Então, assim, eu não sei se esse ataque do Palmeiras é o suficiente para toda a temporada. Tenho a impressão que vai ter que buscar novos nomes aí, até porque o Estevão, que é um garoto que pode compor esse setor, não é um jogador que você vai pôr e vai falar que está pronto. Por mais diferente que ele seja e tal, ele ainda tem 16 anos. A gente viu o Endrick vendido para o Real Madrid, gigante e tal. Ele demorou um tempo a emplacar, teve um excelente final ali de Brasileirão, dá para dizer que ele foi o responsável pela arrancada do Palmeiras no Brasileirão, mas no Paulista ele não jogou bem no começo, teve até aquele papo de voltar para o Sub-20 e tal, ele demorou um tempinho, e o que é normal, na época o Abel até falava de ele para Disney e tal, é normal. Então acho que esse ataque do Palmeiras é um ataque que ainda não dá muita confiança para o seu torcedor e não ajuda nesse sistema de jogo. O Abel tem essa questão de hierarquia, né? Acho que vai demorar um tempo para ele fazer essas trocas. Ontem, em relação aos reforços, por exemplo, o que eu gostei bastante foi do Aníbal, que é um jogador que o Palmeiras ficou devendo para o Abel no ano passado, né, que é o cara que faz mais o papel de camisa 5. Claro que ele jogou ali 30 minutos, ele entrou aos 60 minutos no lugar do Zé Rafael, mas eu gostei da participação dele, achei que ele teve presença em campo e tudo. O que eu gostaria de ver, e é uma dúvida que me ficou por conta da troca que ele fez, o Abel fez, o Abel colocou o Aníbal no lugar do Zé Rafael. Então, eu queria ter visto um meio de campo com o Aníbal fazendo o papel de 5, o Zé Rafael voltando a jogar como 8. E no jogo de ontem, o que ele fez foi colocar o Aníbal jogando como 5 e o Richard Rios continuou em campo como camisa 8. Aí fiquei até na dúvida, será que vai ser sempre assim? Será que agora, pelo Zé Rafael ter jogado o ano passado inteiro como um camisa 5, ele vai jogar mais como esse camisa 5 mesmo durante a temporada? Ou é só uma readaptação do Zé Rafael, né? Então, é uma outra dúvida. Mas desses reforços, o que eu mais gostei foi do Aníbal Moreno mesmo, então daria para quebrar essa hierarquia levantada pelo nosso amigo no Superchat. Gostei do Bruno Rodrigues em relação ao esforço que ele deu, mostrou um pouco mais de técnica do que o Breno Lopes, não que seja um jogador super técnico, deu uma caneta e tal. Foi uma estreia interessante do Bruno Rodrigues. Agora, do Caio Paulista foi uma estreia mais tímida, mas dentro do que eu esperava mesmo. Eu já disse aqui outras vezes com vocês. Para mim, a contratação do Caio Paulista vai ter muito mais barulho por conta da questão do São Paulo e tal, do que pela questão técnica. A estreia ontem do Caio Paulista foi tímida, ele jogou 45 minutos, bem tímido. Qual?